cujo tema maior é a mesa, o encontro com Jesus, e hoje nós vamos falar sobre esse tema, Jesus e Nicodemos. Quero convidar você para abrir a sua Bíblia, lá em João capítulo 3, nós estamos vendo esses encontros no livro de João, no Evangelho de João. Então, hoje nós vamos falar sobre o encontro de Jesus com um homem chamado Nicodemos e aprender algumas coisas aqui que eu julgo ser preciosas demais para as nossas vidas, em especial para o dia em que nós estamos celebrando então o Natal, celebrando a vida que há em Cristo Jesus. João capítulo 3, do verso 1 até o verso 10. João capítulo 3, do verso 1 até o verso 10. Diz assim a palavra do Senhor. Havia um fariseu chamado Nicodemos, uma autoridade entre os judeus. Ele veio a Jesus à noite e disse: Mestre, sabemos que ensinas da parte de Deus, pois ninguém pode realizar os sinais miraculosos que está fazendo, se Deus não estiver com ele. Em resposta, Jesus declarou: Digo-lhe a verdade, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Perguntou Nicodemos: Como alguém pode nascer sendo velho? É claro que não pode entrar pela segunda vez no ventre de sua mãe e renascer. Respondeu Jesus: Digo-lhe a verdade, ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. O que nasce da carne é carne, mas o que nasce do Espírito é Espírito. Não se surpreenda pelo fato de eu ter dito: é necessário que vocês nasçam de novo. O vento sopra onde quer, você o escuta, mas não pode dizer de onde vem nem para onde vai. Assim acontece com todos os nascidos do Espírito. Perguntou Nicodemos: Como pode ser isso? Disse Jesus: Você é mestre em Israel e não entende essas coisas? Vamos orar mais uma vez? Feche seus olhos, vamos falar com o nosso Pai. Pai, obrigado, Deus, por podermos estar aqui meditando a Tua Palavra, podemos estar tendo um encontro com o Senhor, ó Pai, e com a Tua Palavra. Eu peço ao Senhor, ó Deus, que o Senhor fale de maneira profunda aos nossos corações nessa hora, ó Deus, que o Espírito Santo do Senhor atue no mais profundo do nosso ser, abra os nossos olhos, nos dê entendimento da Tua verdade e nos transforme para a glória do Senhor, ó Pai. Que pela Tua graça e pela Tua misericórdia o Senhor me use como Teu instrumento nessa hora. É a oração que fazemos a Ti em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, o texto de João é um texto escrito pelo apóstolo João, é um dos evangelhos que é testemunha da vinda de Cristo, da sua ressurreição, enfim, de toda a sua obra. E nós estamos meditando então nos encontros e nos impactos que Jesus teve ao se encontrar com pessoas comuns, com pessoas normais, diferentes, mas pessoas como nós. E hoje nós vamos ter a nossa atenção sobre o encontro de Jesus com Nicodemos. E Nicodemos é um personagem muito interessante. Se você for lá logo para o início do texto, verso 1, você vai ver que há algumas informações sobre quem é esse Nicodemos. E diz o seguinte: havia um fariseu chamado Nicodemos, uma autoridade entre os judeus. É uma descrição rápida de quem é esse homem. Então esse homem é um fariseu, e essa palavra autoridade também pode ser traduzida por governante, ou seja, dentre os fariseus ele exercia alguma função de autoridade. Então esse Nicodemos não era uma pessoa comum do povo, mas era uma pessoa que fazia parte de um grupo chamado fariseus. E quem eram esses fariseus? Os fariseus eram os chamados mestres da lei. Eram aqueles que haviam se debruçado no conhecimento e no estudo da palavra de Deus, e era eles quem davam a interpretação dessa palavra. Então, em geral, era justamente os fariseus quem ensinavam a palavra de Deus e diziam o que deveria ser feito e o que não deveria ser feito, à luz, então, dessa interpretação. No caso de Nicodemos, ele é alguém ainda mais especial. Havia um concílio chamado Sinédrio, e esse Sinédrio era um concílio regional que julgava as ações, então, dos judeus. Nós precisamos lembrar que nós estamos falando de uma época da história entre que religião, ou vida religiosa, e vida cívica não havia distinção.
Então nós estamos falando de uma época onde sim, os fariseus, no caso esse sinédrio composto por homens fariseus, julgavam o povo em suas ações. Ações essas que, se a luz da palavra de Deus é errada, eles tinham as suas condenações, serão certas as suas absolvições. Só para a gente entender quem é esse homem. Agora, o que é interessante é que Jesus teve muitos problemas com os fariseus. Jesus chama os fariseus de serpentes, Jesus chama os fariseus de sepulcro caiado, Jesus chama os fariseus de hipócritas, de falsos. Jesus tem muitos problemas com os fariseus ao longo da sua vinda aqui. Mas Nicodemos talvez seja um fariseu diferente daqueles que Jesus encontrou. A primeira coisa que a gente observa é que esse fariseu chamado Nicodemos, ele vai ao encontro de Jesus, ele tem curiosidade sobre Jesus, ele quer entender mais sobre Jesus. E aí quando você vai lá para o verso 2, diz o seguinte: ele veio a Jesus à noite. Aqui é outra coisa que a gente precisa fazer um destaque. Ele veio a Jesus no momento e numa hora onde não era público, onde as pessoas não pudessem ver. Talvez porque Nicodemos temia que ao estar com Jesus, poderiam se falar dele. Peraí, quem que é esse homem? Esse é o fariseu, não é ele que é o mestre da lei, agora ele está seguindo esse, para alguns, arruaceiro, no caso Jesus. Então Nicodemos vai se encontrar com Jesus, e a palavra de Nicodemos é a seguinte: mestre, aqui outro detalhe, a palavra é rabi, significa justamente alguém que tinha conhecimento. Nicodemos tem uma atitude de humildade, ele se coloca como alguém que quer aprender acerca desse Jesus. E ele diz o seguinte: sabemos que ensinas da parte de Deus, pois ninguém pode realizar os sinais miraculosos que está fazendo, se Deus não estiver com ele. Olha, eu sei que você é da parte de Deus, porque você está fazendo coisas extraordinárias, e essas coisas extraordinárias só podem acontecer se Deus estiver com você, se Deus estiver ao seu encontro, ao seu favor. Beleza, aparentemente um encontro tranquilo, de mais uma pessoa que estava admirando acerca de Jesus, mais uma pessoa diferente, porque esse Nicodemos, ele tinha algumas características, eu quero compartilhar ela com você aí. Ele era um religioso tradicionalista, ou seja, ele acreditava que a religião e a prática religiosa que era feita ao longo de muitos anos, era aquilo que daria sentido, propósito e vida para esse homem. Ele era um mestre entre os judeus, ele era uma referência religiosa para os judeus, ele era alguém que tinha conhecimento, ele era alguém erudito, numa época em que poucos sabiam ler e escrever, ele era alguém erudito. Ele era alguém respeitado, ele era alguém que era simpatizante de Jesus. Ele estava impressionado com o que Jesus estava fazendo. Esse negócio de Jesus é legal, eu quero conhecer mais acerca de Jesus. Mas tem uma coisa que esse cara não precisava e não estava buscando: salvação. Ele não estava buscando salvação, e a razão é muito simples. Na mente dele, na perspectiva dele, na vida dele, ele não precisava ser salvo. Ele já era o mestre da lei, era ele que ensinava, era ele que dizia para as pessoas o que fazer e o que não fazer. Era ele que conhecia acerca da palavra de Deus mais do que a maioria. E ele acreditava ter uma prática moral, religiosa, ética, suficientemente boa, condizente com a palavra de Deus, ao ponto dele achar que não precisava ser salvo. E cá para nós, existem pessoas assim, não existem? Porque a gente começa a pensar que quem precisa de salvação é uma pessoa miserável. É o cara que está preso nas drogas, é a prostituta, é a pessoa que está presa em vícios, é a pessoa que está perdida dentro de si mesmo, é a pessoa que está extremamente depressiva, é a pessoa que não vê luz no fim do túnel. É essas pessoas que precisam de salvação. Agora eu não, eu já sou bem sucedido, eu já tenho conhecimento, eu já me sinto bem, já tenho uma prática ética moral muito melhor do que a maioria das pessoas. Aliás, eu sou uma referência moral e ética para as pessoas, então eu não preciso ser salvo.
Mas eu preciso admitir, é o caso de Nicodemos aqui, que Jesus é realmente alguém extraordinário, que Jesus é realmente alguém bacana, que vale a pena aprender um pouco mais sobre esse Jesus, para de repente eu crescer um pouquinho mais. É o famoso simpatizante. É o famoso simpatizante. Esse era Nicodemos, e talvez você seja essa pessoa, um simpatizante de Jesus. Alguém que gosta de ouvir sobre Jesus. Alguém que gosta de ouvir sobre as verdades da Bíblia. Alguém que gosta de ouvir sobre as reflexões filosóficas da vida que existe nessa palavra tão profunda. Talvez você seja alguém que gosta do aspecto comunitário. Estar junto da igreja é gostoso. Estar junto de outras pessoas é bacana. Viver a realidade da bondade que é pregada dia a dia dentro de um contexto religioso é joia. Então você é um simpatizante por Jesus. Alguém que gosta. Eu não tenho nada para falar contra de Jesus, eu acho bacana, eu acho legal. Mas olha só a resposta de Jesus. A resposta de Jesus é extremamente surpreendente. A resposta de Jesus é para tirar Nicodemos do eixo. Porque olha só o que diz Jesus. Em resposta, Jesus declarou: digo-lhe a verdade, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Parece que Jesus não estava conversando com o mesmo homem que a gente viu agora. Olha o que Nicodemos falou. Mestre, sabemos que ensina da parte de Deus, pois ninguém pode realizar sinais miraculosos que está fazendo se Deus não estiver com ele. Eu digo a verdade a você. Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Imagina que você é Nicodemos e ouve Jesus falando isso. O que tem a ver com a paçoca? O que uma coisa tem a ver com a outra? Que papo é esse? Que conversa é essa? E aí o diálogo continua. Perguntou Nicodemos: como alguém pode nascer sendo velho? É claro que não pode entrar pela segunda vez no ventre da sua mãe e nascer. Respondeu, Nicodemos falou assim: Jesus, o que você está falando não tem lógica, não tem sentido, isso é irracional. Jesus respondeu, verso 5: digo-lhe a verdade, ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. O que nasce da carne é carne, mas o que nasce do Espírito é Espírito. Não se surpreenda pelo fato de eu ter dito, é necessário que vocês nasçam de novo. O que Jesus está respondendo para Nicodemos é o seguinte: Nicodemos, você precisa de salvação. Você precisa ser resgatado. Você precisa ser salvo. Você precisa ser transformado. Mas para que isso possa acontecer, Nicodemos, é necessário que você nasça de novo. É necessário que você tenha uma nova vida. É necessário que algo extraordinário aconteça em você. A verdade, gente, é que normalmente nós acreditamos que salvação é um aspecto necessário a partir do momento em que eu estou no fundo do poço. A partir do momento em que a minha vida está completamente destruída. A partir do momento em que eu preciso realmente de um milagre. Mas o que Jesus está mostrando para Nicodemos nesse encontro com ele é o seguinte: Nicodemos, você precisa ser salvo, apesar de ter uma conduta ética exemplar, apesar de conhecer toda a palavra de Deus, apesar de ser um mestre religioso e uma referência para os seus, apesar de você se achar bom demais, você precisa ser salvo. E para que isso aconteça, é necessário que você nasça de novo. É necessário que você tenha uma nova vida. E aí Nicodemos pirou o cabeção total. Porque essa parecia ser uma nova história, uma nova forma de interpretar a Bíblia, que aquele mestre fariseu, aquele conhecedor profundo da palavra de Deus, não está conseguindo juntar as peças, ele não está conseguindo compreender. Espera aí, Jesus,
Deixa eu te explicar um negócio, é como se Nicodemos estivesse dizendo isso. Como que eu vou nascer de novo? Deixa eu te explicar quem eu sou. Eu sou o fariseu, eu sou aquele que faz tudo certinho. Eu sou aquele, a minha salvação está garantida. Esse povo miserável aí é que precisa de salvação. Eu não, eu já estou tranquilo, está tudo certo, porque as minhas obras me bastam. O que eu faço me basta. Eu já cumpro todos os requisitos. Então eu já estou dentro. E Jesus, não fica surpreso de eu estar falando para você que você precisa nascer de novo, não. Você precisa nascer de novo. E eu quero mostrar para você o que significa nascer de novo. Pode passar aí para mim, por gentileza. Significa o seguinte: o que Jesus está dizendo ao falar dessa expressão, nascer de novo, é o seguinte: para você nascer é um ato involuntário. Concorda comigo? A gente não usa aquele discurso, eu não pedi para nascer. Não é assim? Porque realmente não tem como a gente pedir para nascer. É um ato involuntário. Significa que é graça, ainda mais nos dias de hoje. Talvez daqui 30 anos então, está doido. Porque a maneira que a sociedade está desvalorizando a vida, ao ponto de tornar ela descartável por todo e qualquer motivo, as crianças que nascerem num futuro muito próximo, realmente serão agraciadas. É um milagre. Não é um milagre? Eu recentemente vivi essa experiência de ver o meu filho sendo gestado na barriga da minha esposa. Gente, é inacreditável. A primeira vez que você ouve aquele coraçãozinho ali batendo, não é nada, um negocinho de feijão. De repente, sai um menino lá de dentro. Perfeito. Hoje está correndo para todo lado. É um milagre. Mas também significa que é dependência. A criança não faz nada para vir. É preciso que alguém faça para que ela venha. Ela depende para vir à existência. Não tem esforço próprio, não tem mérito próprio. É isso que Jesus está dizendo para Nicodemos. Nicodemos, você entendeu o processo de salvação da maneira errada. Você acreditou que ao cumprir todos os requisitos, você acreditou que ao cumprir todas as normas éticas, que ao ter todo o conhecimento, ao se tornar um mestre, ao se tornar uma pessoa aparentemente melhor que as demais, você é alguém bom o suficiente para alcançar o céu eterno. Mas deixa eu explicar um negócio para você, Nicodemos. Você precisa nascer de novo. E nascer de novo é um ato que não depende de você. É algo que está para além de você. E qual é a aplicação de Jesus ao falar que Nicodemos precisa nascer de novo? É o seguinte: ele está dizendo para Nicodemos o seguinte: você precisa de uma nova vida, uma nova forma de ver, uma nova forma de sentir, uma nova forma de perceber, um novo objetivo, um novo trajeto, uma nova motivação. Para o que você vive? E aqui, meu irmão, eu quero fazer um paralelo, uma aplicação prática para as nossas vidas, porque eu acredito piamente que existem muitos simpatizantes de Jesus que acreditam fazer parte do reino de Deus, mas nem sequer estão próximos dele, porque não nasceram de novo, não tem uma nova vida, não tem uma nova percepção, não tem uma nova motivação. Quando Jesus faz parte da minha vida, quando o Espírito Santo gera uma nova vida em mim, me faz nascer de novo, ele me faz perceber a vida a partir de uma nova ótica, a partir de uma nova perspectiva. É por isso que é possível ter paz, mesmo em meio à tribulação. É possível ter momentos de tranquilidade, mesmo diante de uma notícia terrível. Quantas vezes eu já ouvi testemunhos de pessoas aqui mesmo, que receberam a terrível notícia de: eu estou para morrer, eu estou doente, eu estou com uma doença terminal. E com alegria extraordinária enfrentou tudo isso. Que paz é essa? É a paz de alguém
que nasceu de novo. É a paz de alguém que vive a vida a partir de uma nova ótica. Não é um simpatizante de Jesus, mas é alguém que foi transformado por Jesus. E faz sentido a gente conversar sobre isso no dia em que a gente está celebrando o Natal, porque o que nós temos no Natal são simpatizantes de Jesus. Ontem, alguém me mandou uma mensagem falando assim: pastor, estou revoltado. Jesus não nasceu dia 25 de dezembro? Como assim? E eu disse: é verdade, Jesus não nasceu dia 25 de dezembro. O mais provável é que ele tenha nascido entre março, abril, maio, por ali. A gente sabe disso com base no relato do censo que o rei Herodes mandou fazer, e com base no relato histórico desse relato, a gente sabe mais ou menos a data, e sabe-se que não foi dia 25 de dezembro. Por que comemora-se a data do dia 25 de dezembro? Porque quando Constantino colocou o cristianismo como religião oficial de Roma, ele substituiu algumas datas comemorativas com deuses que já existiam para facilitar a adaptação. E entre isso, 25 de dezembro era o aniversário de um deus mirim lá, e aí eles falaram: esse deus mirim é Jesus. Procissão, por exemplo, acontece por essa mesma razão, porque já era uma prática religiosa em Roma. Então nós não deveríamos comemorar o 25 de dezembro? Deveríamos, por que não? Qual que é a data? Eu não sei, você não sabe, ninguém sabe. Então não é melhor a gente celebrar a vinda do rei, ainda que a data a gente saiba que não é a certa? Não vou comemorar não, porque não é a data certa, não vou, de jeito nenhum. E aí a gente perde a oportunidade da festa? Mas por que eu estou dizendo isso, gente? Porque o fariseu, o religioso e o simpatizante têm esse tipo de atitude. Ele vai pegando as minúcias, porque para ele, salvação, vida com Deus, tem a ver com vida moral, vida ética, com andar certinho nas regras e nos regulamentos, criados muitas vezes pelos próprios homens. E aí você vai fazendo um julgamento entre pessoas que pertencem a Deus, pessoas que não pertencem a Deus, pessoas que merecem ser salvas, pessoas que não merecem ser salvas. Não é o caso de Nicodemos aqui, tá bom? Nicodemos não parece ser esse tipo de pessoa, mas muitas vezes nós somos. E nós acreditamos que estamos fazendo um favor para Deus. E a gente esqueceu de uma coisa: salvação é graça. É graça. É Ele olhar para pessoas miseráveis como eu e você e falar assim: vem, eu te recebo. Eu te dou a vida eterna, de graça. O que você precisa fazer? Nada. É sua. É você ter esse sentimento de constrangimento. O Natal deveria ser isso. Nós deveríamos nos sentir constrangidos, porque o Deus eterno mandou o seu único Filho para morrer na cruz no nosso lugar, para nos salvar da perdição eterna, para nos dar a vida eterna, e fez tudo isso de graça e por graça. E isso deveria nos constranger ao ponto de olharmos para o nosso vizinho, de olharmos para a nossa esposa ou para o nosso esposo e pedir perdão dos nossos pecados, pedir perdão dos nossos erros. Porque nascemos de novo em Cristo Jesus, somos novas criaturas, com uma nova perspectiva, olhando para o horizonte muito maior do que os nossos olhos podem ver. Nós olhamos para a eternidade, porque o Rei se encarnou e morreu em nosso lugar e nos deu vida. Então agora eu olho para o outro que me magoou e digo: eu te perdoo. Eu olho para o outro que necessita e estendo a mão e falo: eu te ajudo. Porque foi isso que Deus fez comigo. Foi essa transformação que Deus realizou em mim. Agora, meu irmão, se de repente em algum momento da sua vida você disse: eu sou de Cristo, mas as suas práticas, as suas ações, a sua maneira de perceber a vida é a mesma, eu sinto em te dizer: você não nasceu de novo. Você precisa nascer de novo. Porque quando Cristo nos transforma, não é uma reforma,
é transformação. É por isso que tem que nascer de novo. Não era só ô Nicodemos, para você me seguir, você precisa dar uma emagrecida. Você precisa andar só de cabelo curto. Não, Nicodemos, deixa eu te falar um negócio. Do jeitinho que você está aí, não me serve. Já pensou? Era o cara, gente. Nós não estamos falando de uma pessoa meia boca. Não era um político corrupto, não era um traficante, não era um assassino, não. Era um cara moralmente exemplar. Jesus está falando, você não serve. Você não serve. Você precisa nascer de novo. Você precisa mudar. Existe uma ilustração muito interessante sobre isso. Conta-se a história de o primeiro transplantado na África do Sul de coração. Era um médico, foi um médico que fez uma cirurgia de outro médico. E aí acabou a cirurgia depois de um tempo. E aí o médico que fez a cirurgia perguntou para o paciente, você gostaria de ver o seu coração? E ele falou assim, eu gostaria. E aí eles foram para o consultório, e aí ele pegou o vidrinho lá, o coração, e depois de fazer algumas perguntas da cirurgia e tal, ele olhou para aquele coração e falou assim, então é você que estava me dando tanto problema. E aí o médico respondeu, era, mas agora você tem um novo coração e não tem mais problema. Essa é a realidade, é isso, essa é a nossa percepção. É isso que Jesus deveria fazer com a gente. A gente deveria olhar para o velho homem, aquele que foi crucificado com Cristo, e pensar, agora eu sou diferente. Era ele, dava tanto problema. Aquele velho homem que estava preso em vícios, aquele velho homem que não aceitava a opinião de ninguém, aquele velho homem que era mais orgulhoso do que tudo, aquele velho homem ficou para trás, porque ele foi transformado em uma nova criatura por Jesus Cristo, e agora é um novo homem. E agora é um novo homem. Essa é a realidade do Evangelho, meu irmão. Essa é a realidade do Evangelho. Sabe, teve uma coisa que eu reparei esse ano, falei com a minha esposa isso hoje. Eu falei assim, você já reparou como a gente não está vendo nem luzinha de Natal mais? Antigamente as casas ficavam bonitas, acho que tinha um incentivo. Aqui, ó, eu estou olhando para a cidade todinha aqui agora, não tem uma luz piscando. Não tem. Talvez isso mostre que nós estamos ficando insensíveis quanto a essa data. Já não é uma data assim que faz tanta diferença para nós. Ah, pastor, mas por causa do ano que a gente passou também, né? O pessoal não ia ficar investindo em luzinha. Pode ser, meu irmão. Mas me parece que esse não é um sintoma desse ano. A sensação que eu tenho é que está cada vez menos. Porque a celebração da vida que transformou a nossa vida não está sendo algo realmente mais significativo para nós. Eu até brinquei com a minha esposa, falei assim, olha, esse ano a gente estamos arrochados, né, por causa da construção, mas ano que vem nós vamos enfeitar essa igreja todinha aqui, ó. Aí ter luz para todo lado aqui, como a gente está na serra mesmo, se ninguém estiver piscando, essa igreja vai ficar piscando um mês aqui, ó. Todo mundo vai ver. O que é aquele pisca-pisca lá? Não, é a igreja do Petrópolis, porque o povo é meio doido, isso não é muito normal, não. Porque a vida se manifestou em nosso favor. Como que a gente pode se tornar insensível diante dessa mensagem, diante dessa realidade? Como que você pode continuar sendo esse marido medíocre que você é, diante dessa realidade? Como que você pode continuar sendo essa esposa mais ou menos que você é, diante dessa realidade? Esse empresário mequetrefe que você é, diante dessa realidade? A vida se manifestou em seu favor. E agora tudo mudou. E agora tudo precisa mudar. Mas tem um problema, nem sempre a gente entende. Olha só como é que esse texto termina. Verso 8 diz assim: o vento sopra onde quer, você o escuta, mas não pode dizer de onde vem nem para onde vai. Assim acontece com todos nascidos do Espírito.
Ele está dizendo o seguinte: olha, o Espírito do Senhor age e gera nova vida nas pessoas. E nós não vemos isso. Isso não é visível. Não dá para ver o Espírito vindo e baixando sobre alguém. Não é assim. Mas como que nós vemos? O sinal do vento. Eu moro ali no Curumim. Hoje começou a ventar bastante. E o Isaac agora já está percebendo que quando venta e faz relâmpago, vai chover. E aí ele fica assim, vai chover. Ele não fala ainda, mas fica assim. E aí eu levei ele lá e falei assim, olha a árvore balançando, olha a árvore balançando. Era um sinal do vento. Eu não dou conta de ver o vento, mas o que eu vejo? A árvore balançando, o efeito do vento. O que Jesus está dizendo é o seguinte: nós não vemos a pessoa nascer de novo. Porque ele está respondendo Nicodemos, não vou voltar para o ventre da mãe? Não, você não entendeu. É o Espírito do Senhor que faz com que você nasça de novo. E ao fazer isso, o que nós vemos é o efeito desse nascimento. Ao fazer isso, o que nós vimos é que uma pessoa antes via a vida de uma maneira e agora ela passou a ver de outra. Ela tinha uma perspectiva e passou a ter outra perspectiva. Ela tinha uma maneira de reagir sobre determinada circunstância e agora ela tem outra maneira de reagir. O que nós vemos é o efeito do vento. Nós não vemos o vento. Nós não vemos o Espírito. E é assim que acontece com os nascidos no Espírito, Jesus explica. E aí pergunta Nicodemos, como é que pode isso? E aí eu achei a resposta de Jesus extraordinária. A resposta de Jesus é a seguinte: você é mestre em Israel e não entende essas coisas? Jesus está falando assim, Nicodemos, cá para nós. Você é um dos caras que mais estuda a Bíblia. Você é um dos caras que diz que mais conhece sobre Deus. E você não entende algo tão simples como isso? Você não entende essa realidade? Você não entende o que está acontecendo aqui? Lá em Ezequiel 11, 19 e 20, diz o seguinte, era uma profecia. Darei a eles um coração não dividido, porei um novo espírito dentre eles. Retirarei deles o coração de pedra e lhes darei um coração de carne. Então agirão segundo os meus decretos e serão cuidadosos a obedecer às minhas leis. Eles serão o meu povo e eu serei o seu Deus. O que Ezequiel está profetizando aqui? Uma nova vida, um transplante de coração. Qual era a consequência disso? Eles vão refletir a minha obra, a minha glória, a minha vontade, o meu desejo, o meu querer. E eles serão o meu povo, e eu serei o Deus deles. É por isso que Jesus olha para Nicodemos e fala assim, Nicodemos, se você não entende, imagina o povo que você está ensinando. Porque quem era o mestre? Era dele que vinha o ensinamento. Se você não entende, Nicodemos, se você não entende, o que nós vamos ver no testemunho de Nicodemos é que no futuro ele entendeu sim. No decorrer do texto, fica claro que Nicodemos vai sim entender e compreender. Ele vai deixar de ser um simpatizante para ser alguém realmente ativo na fé, ao ponto de Nicodemos ser aquele que defende Jesus no Sinédrio, e depois de Nicodemos ser aquele que ajuda no enterro de Jesus com José de Arimateia. Nicodemos passa a fazer parte e observar o ministério de Jesus de maneira mais próxima. Ele foi transformado, ele nasceu de novo. A realidade agora é o seguinte, diante disso, o que fazer? O que fazer? A primeira coisa que eu queria trazer para nós aqui é o seguinte: pare de recorrer às falsas formas de salvação. Carreira, religião, vida moral, família, dinheiro, poder, fama, etc. Eu assisti recentemente um seriado e um documentário, hoje eu assisti o documentário, sobre a família real da Inglaterra. E fantástico o seriado, para quem quer ver um seriado, não tem nem tiro, nem porrada, nem bomba, nem nada disso, é light, mas também não é pesado, nem é um seriado tranquilo. Mas uma das coisas que mais me chamou a atenção é que talvez a família real da Inglaterra seja a única família que ainda tem um status quo que
permite que eles não façam nada. É só rei, é princesa, é não sei o que e tal, e pronto, é isso. E tem lá seus momentos publicitários. O que mostra no seriado e no documentário é a infelicidade de todos daquela família. É um negócio assim absurdo. A insatisfação com o propósito de vida, com o sentido de vida. O que nós já debatemos e falamos aqui diversas vezes, e provavelmente falaremos outras tantas. Qualquer coisa que você busque significado para a sua vida neste mundo, vai te frustrar. Vai te trazer frustração. Vai te trazer dor. Pode ser o seu marido, pode ser a sua esposa, pode ser a sua família. Eu não estou dizendo que é necessariamente uma coisa ruim. Se você quer buscar significado para quem você é, nessas coisas, o que você está fazendo é o que Nicodemos fez. Só que o seu ídolo é diferente. O ídolo de Nicodemos era a vida moral, era a vida religiosa. Esse era o ídolo de Nicodemos. Talvez a sua vida, o seu ídolo pode ser a sua profissão, pode ser a sua igreja, pode ser a sua referência religiosa. Pode ser a sua família. E tudo isso vai mostrar para você como a vida é decepcionante. Pastor, como que eu sei que um ídolo fez parte do meu coração? Como que eu sei que isso é de fato aquilo que está me destruindo e não me salvando? É simples. Segundo lugar, qualquer salvação que dependa de você é falsa salvação. Qualquer coisa que dependa de você fazer, é falsa salvação. Não, porque agora, se eu vender aquele negócio, e se eu comprar aquele outro, minha vida vai... Falsa salvação. Não, porque agora, se eu separar pela 8ª vez e casar pela 9ª, agora resolve. Falsa salvação. Não, porque agora, se eu conseguir comprar aquele carro... Falsa salvação. Depende de você, amigão. Falsa salvação. Falsa salvação. Porque a verdadeira salvação é nascer de novo. E nascer de novo significa ato involuntário. Significa graça. Significa milagre. Significa ação graciosa de Deus em seu favor. Terceiro lugar. Jesus é o único onde você verdadeiramente encontrará a vida. Se arrependa de seus pecados e dependa totalmente dele. Como eu disse, a salvação é um ato miraculoso. E a nossa oração, sempre para Deus, e é por isso que a gente prega todo domingo, é para que o Espírito Santo do Senhor transforme o coração, ou o nosso coração. Às vezes nós tivemos uma nova vida gerada no Espírito Santo. Tivemos uma nova perspectiva de vida e agora estamos encarando a vida de uma nova forma a partir do Evangelho. Mas por tantas vezes as lutas da vida nos faz ser vacilantes nesse processo, esquecer do que realmente aconteceu conosco, esquecer do que realmente Jesus fez por nós, esquecer do que realmente significa o Natal, esquecer de por que nós damos presente. Eu acho isso um símbolo tão legal. Eu não sei se é exatamente por isso que a gente dá presente, mas eu quero acreditar que é porque nós ganhamos o maior presente de todos, que é a vida que Deus nos deu. E uma maneira da gente celebrar isso é presentear as pessoas que estão próximas de nós. Já pensou como isso é bacana? Olha, o que Deus me deu foi a vida eterna. O que eu quero te dar é só uma lembrancinha, mas é para significar e simbolizar isso. Isso é lindo demais. Isso é lindo demais. Então arrependa-se dos seus pecados. Volte-se para o Senhor. Só assim você desfruta da nova vida. Quarto lugar, sua vida moral não deve ser uma expressão de alguém que deseja ser salvo. Sua vida moral deve ser a expressão de alguém que nasceu de novo. Deixa eu explicar isso de uma maneira bem simples, aproveitando o mito do Papai Noel. Quando eu era criança, diziam para nós o seguinte, não sei se falam isso hoje em dia ainda. Se você for uma criança muito boazinha, você vai escrever a carta para o Papai Noel e no fim do ano o Papai Noel vai dar o que você pediu.
Há uma relação de mérito aí em mim, em eu fazer para eu ganhar, certo? Isso não tem nada a ver com o Evangelho. O Evangelho é diferente. O Evangelho é o seguinte, é Deus dizendo para você o seguinte: olha, eu já te dei tudo. Eu já te dei vida, vida eterna. Eu já te garanti os céus como herança. Eu já te dei identidade. Eu já te dei propósito. Eu já te dei significado. Agora viva para a minha glória. E quando a gente compreende tudo isso, meu irmão, esse negócio constrange tanto o nosso coração e ao mesmo tempo traz tanta alegria nos nossos corações, que o desejo que arde em nós é de fazer tudo quanto agrada ao Senhor. E quando não fazemos, isso traz dor para os nossos corações. Porque eu faço as boas obras, porque eu reflito a glória do Senhor, porque eu faço bem, porque Deus me deu tudo. Porque Ele já fez tudo. Porque Ele já me deu o presente. Lembra do símbolo do Natal? O que eu estou dando é só uma lembrancinha. Tratar o outro bem, com respeito, com dignidade, com amor, com compaixão, é só uma lembrancinha baseado naquilo que Deus fez por você. Mas eu não quero ganhar o presente no fim do ano. Eu já ganhei todo o presente que é possível ser ganhado pelo meu Salvador. Quinto lugar, nascer de novo é viver com uma disposição sincera de glorificar a Deus. Se isso é algo forçado para você, é bem possível que o seu coração seja religioso. Aqui é uma maneira da gente avaliar. Alguém diz assim para mim: pastor, eu tenho uma dificuldade, eu não consigo perdoar o outro. Eu guardo aquele negócio mesmo, eu vou maquinando na minha mente, eu só não mato porque eu tenho medo de ser preso. Mas aquele negócio vai remoendo assim, eu não esqueço. Para mim, falhou comigo, acabou. Ah, meu irmão, então cuidado, porque significa que o amor de Deus por você, o que Cristo fez na cruz por você, não está tão real assim no seu coração, ao ponto de te constranger e te quebrantar. Por outro lado, a gente pode ter esse momento de dureza, mas de repente, ao ouvir uma palavra dessa, o Espírito Santo mais uma vez traz quebrantamento. Quantas vezes não ouvi testemunho assim? Quantas vezes? Quantas vezes a gente não teve o privilégio de viver uma experiência assim? Nossa, eu estava doido para fazer aquilo, mas Deus não deixou, porque Ele trouxe a tal pessoa, falou assim comigo, e aquilo me lembrou de Jesus e pronto, acabou. Mas Jesus, meu irmão, Ele tem que deixar de ser um símbolo para você, Ele tem que deixar de ser uma mera referência, Ele tem que deixar de ser um aspecto religioso, Ele tem que ser aquele que faz você nascer de novo, o seu Salvador. Você não pode ser só um simpatizante, você não pode ser só um religioso, você não pode ser só um tradicionalista, você tem que ser alguém que vive a realidade do amor de Deus. Porque senão, não é só o Natal que a gente vai deixar de comemorar um dia, talvez, mas vai ser a vida mesmo que foi manifestada em nosso favor, em todo e qualquer tempo. Porque lembre-se, não é por causa do Natal que a gente celebra a vinda de Jesus, é? Não, a gente celebra a vida de Jesus todos os dias. O Natal é só um dia, talvez para fazermos isso de maneira, com um senso mais social, digamos assim. Então a gente não perde só o senso, mas a gente perde inclusive o nosso dia a dia. Eu quero concluir com a seguinte frase, olha só. O Evangelho escancara a nossa necessidade de Deus. Alguém que aparentemente não precisa ser salvo, está em uma condição tão desesperadora quanto o pior dos pecadores. Entenda de uma vez por todas, não existe mérito seu em nascer de novo, apenas graça abundante do seu Salvador em lhe trazer vida verdadeira. O desejo sincero do meu coração nessa noite, meu irmão,
é que ao lembrar do Natal, da vinda de Cristo, do amor derramado do Senhor em seu favor, isso te constranja de maneira tão espetacular, de maneira tão extraordinária, de maneira tão miraculosa, que você venha nascer de novo no Espírito do Senhor e saia daqui uma nova criatura, um novo ser, com uma nova vida. Porque não dá para olhar para o Evangelho do Senhor e apenas ser indiferente, ou ser apenas uma garantia religiosa. Porque os dias maus estão chegando, meu irmão. Vai chegar um dia que a igreja vai acabar. Vai chegar esse dia. E eu acho que não vai demorar muito, não. Eu tenho para mim que se eu não ver, meu filho vai ver. E aí, como é que vai ser? Muitas igrejas fecharam na pandemia. Outras tantas se desesperaram. Porque prega prosperidade, cura, milagre, e está todo mundo lascado, como é que faz? Só sobreviveremos aos dias maus se tivermos a plena percepção da esperança eterna que nos foi garantida através do Evangelho de Cristo Jesus. Só assim que a gente sobrevive. Só assim que a gente consegue enfrentar um casamento conturbado, uma sociedade problemática, uma família louca. Ou você não vive nesse mundo? O seu está tudo certo aí. É só assim, meu irmão. É quando o Evangelho vem e fala assim, não, calma, tranquilo, relaxa. Daqui uns dias eu estou com Jesus. Tranquilo, tranquilo, aguenta a gritaria, aguenta. Vou matar ninguém não. Vou não. Jesus é maior na minha vida, vou não. Vou tratar esse homem que nem Jesus mandou tratar, ainda que ele não mereça. Ainda que uma facada fosse melhor. Mas Jesus falou que é para amar, vou amar. Vou fazer do jeitinho que ele gosta, vou fazer como ele quer. Eu vou aguentar essa mulher até na TPM, Jesus. Eu vou aguentar, eu prometo para você. Porque o Senhor fez diferença real na minha vida. O Senhor fez diferença real na minha vida. Essa é a verdadeira transformação. Esse é o verdadeiro sentido do Natal. Esse é o verdadeiro encontrar com Jesus. Nicodemos foi lá para bater um papo. Nicodemos foi lá para jogar a conversa fora. Quero só saber quem você é. Jesus olhou o mais profundo do ser daquele homem e foi direto lá. Você precisa nascer de novo. Talvez seja essa a mensagem de Deus para você nessa noite. Você precisa nascer de novo. Amém? Feche seus olhos, vamos orar. Pai, nós estamos aqui diante do Senhor, ó Pai, rendidos a Ti, ó Pai. Pedindo ao Senhor, ó Pai, vem com Teu Espírito sobre nós. Nos faça nascer de novo no Teu Evangelho, ó Pai. Nos faça ser transformados, nos traga uma nova vida, Pai. Uma nova maneira de ver, de perceber, de sentir. Pai, que em nome de Jesus o Evangelho do Senhor seja algo real para nós. Algo que nos transforme como ser, algo que nos transforme como marido, como esposa, como empresário, como trabalhador, como amigo, Deus. Que o Senhor, em nome de Jesus, traga verdadeira transformação sobre nós, ó Pai. Chega de ser religioso, chega de ser simpatizante, chega de brincar, ó Pai. Que em nome de Jesus sejamos transformados pelo Teu poder. É o clamor que fazemos a Ti, ó Pai. É o clamor que fazemos a Ti, ó Pai. Vem sobre nós com Teu Espírito e que nós possamos ver os sinais do Espírito, que nós possamos ver as árvores balançando, porque foram tocados, transformados, renovados pelo Espírito Santo do Senhor, ó Deus. É a oração que fazemos a Ti em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém.